Galerinha, seja bem-vindo para mais uma aula de física, professor Andreas na área, e vamos falar hoje sobre leis de Newton, só que aplicado para trajetórias curvas, beleza? Então esse é o nosso objetivo da aula de hoje, é muito intuitivo, galera, presta muita atenção, não tira toda a distração que tiver aí ao teu redor, pega teu bloquinho de notas e vem comigo, ó. Trajetórias curvilíneas, leis de Newton aplicadas às trajetórias curvilíneas, beleza? Só para relembrar, um conceitozinho que você tem que saber para você ir bem nessa aula aqui. Toda vez que tem uma trajetória curvilínea, você vai ter, embora possa ser movimento circular uniforme, né? Lembrando que uniforme quer dizer que V é constante. Na verdade, o valor de V é constante. No movimento circular uniforme, que é o que a gente mais vai utilizar aqui, o valor de V é constante. Lembre-se que o vetor velocidade não é constante. O vetor velocidade varia a direção e sentido, né? Então esse aviãozinho aqui, ó, vamos supor que ele está fazendo isso aqui. Beleza, que ele não está voando de ré, né, no caso. Beleza. Nesse ponto mais baixo da trajetória, a velocidade dele vai estar para cá, ó. Faz sentido? E daí, à medida que ele for fazendo essa circunferência aí, quando ele estiver aqui, por exemplo, a velocidade dele, o vetor velocidade vai estar para cá. E se ele estiver aqui, ó, de cabeça para baixo, o vetor velocidade vai estar para cá. Tá vendo que o vetor velocidade varia, a direção e o sentido do vetor variam? Porém, como é movimento circular uniforme, a velocidade não pode variar, beleza? Então, no caso do movimento circular, a aceleração tangencial é igual a zero. Galera, a aceleração tangencial é aquela aceleração de você pôr o pé no acelerador. É a aceleração normal que você tem no teu cotidiano aí, muito intuitivo, muito fácil. Como o valor da velocidade não varia, então a aceleração tangencial é igual a zero. Você não pode pôr o pé no acelerador, beleza? Tá. Só que, como o vetor velocidade varia, tem que ter uma aceleração, né? E essa aceleração é chamada de aceleração centrípeta, né? A aceleração centrípeta no movimento circular uniforme é sempre, always, forever and ever, tipo assim, everlasting, sempre diferente de zero. E tem mais, sempre diferente de zero e sempre apontado para o centro da tua trajetória. Não é à toa que ela é chamada de aceleração centrípeta, é apontado para o centro. Então, neste caso aqui, ó, vou até mudar de cor para você se ligar. Neste caso aqui, a aceleração vai estar apontada, a aceleração centrípeta está apontada para o centro. E neste caso aqui, prof, apontado para o centro. E neste caso aqui, prof, apontado para o centro. Confere? O valor da aceleração não varia. Por quê? Porque a aceleração centrípeta eu vou calcular como sendo velocidade ao quadrado pelo raio. No movimento circular uniforme, a velocidade não muda, nem o raio muda. Então a aceleração centrípeta vai permanecer a mesma. O valor. Porém, o vetor aceleração centrípeta, esse sim varia. Cuidado com essa pegadinha aí, galera. O vetor varia, o valor não. O módulo do vetor não varia. A direção e sentido sim variam. Beleza? Cuidado para você não se confundir nesse negócio aí. Então isso aqui você já sabia, eu tinha certeza, de aceleração centrípeta. Só que agora a gente está falando de leis de Newton, né? Para causar uma aceleração, eu preciso de uma força. Não tem como eu causar uma aceleração sem ter uma força ali naquele objeto. Então, que força é essa que vai aparecer para causar essa aceleração centrípeta? É o que a gente chama de força centrípeta. Ah, professor, já ouvi falar isso aí, hein? Que bom, né? Força centrípeta. Que força é essa? É a força que causa essa aceleração. Só que, ó, você não aprendeu na segunda lei de Newton que força resultante é igual a massa vezes a aceleração? Aprendeu, né? Se eu estiver falando de força resultante centrípeta, adivinha? É massa vezes a aceleração centrípeta. Nossa, professor, faz todo sentido. Ah, que bom, né? E no lugar de aceleração centrípeta, eu posso colocar, ó, V ao quadrado sobre R. Ó, V ao quadrado sobre R. Ah, olha aí. Eu posso até, se eu quiser, né? Se você quiser também, é democracia aqui, tá? Força centrípeta, eu posso chamar assim, ó, M vezes ômega ao quadrado vezes R. Lembra disso aí, não? Isso lá do movimento circular, porque a gente pode colocar V como sendo ômega vezes R, né? Então, se no lugar do V ao quadrado eu coloco ômega vezes R, coloco aqui, ó, ômega vezes R, daí eu vou chegar nessa formulinha aqui. Então, tem duas equações de força centrípeta para você levar com você para a tua prova. Beleza? Fechou?
Força centrípeta também, people, é sempre apontado para o centro. Não é à toa que é chamado de centrípeta. Então, neste caso aqui, a força centrípeta vai estar para cá. Neste caso aqui, a força centrípeta estará para cá. E neste caso aqui, força centrípeta estará para cá. Pessoal, e se a força centrípeta estiver para o outro lado? daí o avião vai fazer assim, ó. Sacou? Vai para o outro lado, é óbvio. Ela sempre tem que estar apontada para o centro. Beleza? Então, nosso objetivo... Ficou bem claro isso aí? Coisa, dá uma voltadinha no vídeo aí e escuta de novo o que o professor falou. Para continuar nossa aula, a gente vai ver alguns exemplos que podem cair para você na tua prova. Detalhe, eu não consigo esgotar aqui, nem que eu ficasse 10 horas dando aula para você disso, eu não consigo esgotar todas as possibilidades que podem cair para você. Mas eu vou esgotar as mais recorrentes. E daí você abrange para todos. Você vai ver que é bem intuitivo para resolver qualquer questão. Então, se aparecer alguma coisa bizarra aí na tua frente, você vai conseguir resolver também se você prestar atenção na explicação. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro exemplo, first example. Antes do primeiro exemplo, só deixei para você aqui. Tudo que eu falei, eu resumi em 3 frases. Beleza? Nada demais. Então, só para você, quando for estudar aí, ter isso aí no teu PC. Tem a componente da força resultante responsável por alterar a direção e sentido da velocidade vetorial. Então, força centrípeta, ó, ela altera a direção e sentido, não altera o módulo, não altera a intensidade. Existem sempre que o móvel estiver realizando um movimento curvilíneo, então sempre que tiver uma curva, força centrípeta existe, sempre voltada para o centro, né? E possui orientação radial. Às vezes vem essa palavrinha aqui na hora da prova, muita gente nem sabe o que é, né? Mas tá aí, orientação radial, ó, radial não lembra raio? Raio não lembra isso aqui, ó, que é a distância da superfície até o centro de uma circunferência ou de uma esfera? É, né? Então, força centrípeta possui sempre orientação radial, ele quer dizer isso aí, sacou? Sempre apontado para o centro da trajetória. Beleza? Agora, let's go to the first example. Vamos lá para o primeiro exemplo. Ó, o primeiro exemplo é bem clássico, bem tranquilo, que é um carro passando por uma lombada. Pessoal, isso aí é uma lombada, isso aí parece uma montanha. Tipo, pode ser um carro passando por uma lombada, pode ser um carro passando por uma elevação, que não precisa ser uma lombada, né? Pode ser qualquer coisa que ele faça uma curva, ó. Fez uma curva, meu, já entra tudo que a gente estudou aqui, beleza? E você vai resolver as questões da seguinte maneira, preste muita atenção agora. Preste muita atenção. Primeira coisa que você vai fazer, desenha. Desenha o quê, pessoal? Desenha todas as forças que estão agindo naquele objeto. Assim como você estudou em leis de Newton, desenha todas as forças que estão agindo naquele objeto. Beleza? Esse é o primeiro passo. Daí você vai ver que tudo sai muito fácil. Então, ó, eu tenho aqui um carro que está passando por uma lombada, por uma elevação, né? Quais são as forças de cara, assim, que estão agindo nesse carro? Vamos supor que não tem atrito, ele está vindo lá e não tem atrito, beleza? Então, ele está vindo com a velocidade e ele mantém essa velocidade porque não tem atrito. Fechou? Beleza. Quais forças agem nesse carro? Está desenhado, né? Então, tem a força peso para baixo e tem a força normal para cima. Tem mais alguma? Não, porque não tem atrito, eu não posso acelerar, porque é MCU, né? A gente está estudando MCU. Pessoal, a gente não vai estudar o movimento acelerado circular? Não. Por quê? Porque não cai na tua prova. Mas se você quiser estudar, vai lá no YouTube e procura alguma coisa parecida, se tiver curiosidade, né? Mas difere pouco disso aqui, bem dizer. Beleza, então tem essas duas forças nesse carro aí, só tem essas duas, e daí você se pergunta, a resultante está para onde? Está para cima ou está para baixo? Tá vendo que ele está no ponto mais alto da trajetória? 99% das questões, para não dizer 100%, o carro, o objeto, moto, caminhão, sei lá o que for, sempre está no ponto mais alto da trajetória. Beleza? Fique esperto aí nisso aí. Beleza. Neste ponto mais alto da trajetória, o que ele vai fazer daqui a milésimos de segundo? Lembre-se que ele está em movimento, né? Ele não vai descer? Se ele vai descer, eu tenho duas forças agindo, uma para cima e uma para baixo. Quem está ganhando, no caso? O peso, né? Então, se o peso está ganhando, eu vou fazer assim, ó. A força resultante sobre esse carro já que essas duas forças são contrárias, você tem que subtrair, né? Só que você pega o maior pela menor. Mas ele não vai descer? Vai. Então, quem que é o maior? Quem é o maior? O peso. Então, fechou.
Por quê, prof? Porque ele vai descer. Ah, beleza. Então fica peso menos normal. Fechou? Só que força resultante, você sabe que é massa vezes aceleração, não sabe? Então fica peso menos normal é igual a massa vezes aceleração. Só que é uma curva, prof. Então é aceleração centrípeta. Ah, acabou, cara. O que ele te pedir para calcular, você tira daí. Eu vou só ajeitar um pouquinho, colocar assim, ó. Ó. Peso menos normal igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre R. A aceleração centrípeta não é V ao quadrado sobre R? É, né? E daí eu vou só isolar normal, ó. Vou passar normal para um lado, passar normal para esse lado de cá, e passar toda essa galera para o lado de cá. Daí vai ficar assim, ó. Peso menos m vezes v ao quadrado sobre r. Passei tudo pro lado de cá. É igual a normal. Beleza? Peso não é massa vezes gravidade? Então fica massa vezes gravidade menos m vezes v ao quadrado sobre r igual a normal. E daí, finalmente, chegamos nessa equaçãozinha aqui, ó. Pessoal, eu preciso decorar isso aí? Claro que não, cara. Por que você não precisa decorar isso aí? Porque foi tão fácil de chegar que você não vai decorar. E isso é só um exemplo. Então, você não vai decorar... Se eu te der 10 exemplos aqui, você não vai decorar 10 exemplos de fórmula. Não, você chega na fórmula. Sacou? Não decora essa parada aí. Fechou? Beleza. Então, ó. Aqui, eu só coloco em evidência. Tem massa dos dois lados. Então, fica normal. É igual a massa que multiplica gravidade menos v ao quadrado sobre r. Beleza, people? Então, o que ele te pedir, você vai calcular por essa fórmula aí. Por que eu isolei a normal? Eu isolei a normal, na verdade, por experiência. Por experiência que a maioria das questões que tem um carro passando por uma elevação, ele vai te pedir a normal, que é a força que o carro está fazendo no chão. Beleza? Detalhe, uma curiosidade no caso. Quando os caras fazem uma lombada numa estrada qualquer, por exemplo, eles têm que calcular isso aí, ó. Eles têm que pensar, ó, por essa estrada passa caminhão. Caminhão pesadão pra caramba, né? A massa do caminhão é muito grande. Beleza. E o caminhão ele vai passar por aqui, por essa lombada, com a velocidade média aí de, sei lá, 40 km por hora ou 50 km por hora. Daí os caras conseguem calcular a força que esse caminhão vai fazer na lombada. Calculando isso, eu posso colocar o material certo para fazer essa lombada aí para durar mais tempo. Sacou? Então, os engenheiros aí de estradas, no caso, eles podem fazer isso aí. Então, esse é o primeiro exemplo, muito fácil, muito tranquilo. O que a gente fez? Resumindo, só desenhamos as forças. Ah, tinha duas só, né, prof? Acha a resultante entre elas e começa a abrir a equação. Acabou. O que ele te pedir tá ali. Uma coisa importante, ó. A fórmula é importante, tem muita gente que não gosta, mas a fórmula é importante porque ela te ajuda a responder qualquer questão teórica que vier na tua frente e qualquer questão de fazer continha. Sacou? Tudo que vier na tua frente, a fórmula consegue te ajudar a responder. E eu vou te provar isso hoje, tá? Então não desgoste da fórmula, ela te ajuda, ela é uma parceira aí para você resolver o exercício. Fechou? Exemplo 2, vamos lá? Vamos fazer o seguinte agora, vamos colocar um carro numa depressão. Oh, tadinho do carro, prof. Tá aqui, ó, o carro vai passar por um buraco. Como que ele vai sair desse buraco, não sei. Mas enfim, o cara passou por um buraco lá, por uma depressão. Pode ser uma ladeira, né? Então o carro tá vindo na ladeira, daí não passa pelo ponto mais baixo, depois sobe. É a mesma coisa que tá aqui, sacou? Também é legal calcular para você saber que material você vai colocar, ou quanto de material você vai colocar naquela estrada lá. Beleza? Então fica a dica aí para vocês. Beleza, ó. Daí, meu caro, desenha as forças. Tem peso e tem normal. Pessoal, não tem a força centrípeta aí? Não. Vamos combinar o seguinte. Força centrípeta é sempre, always, forever and ever, a resultante. Então, força centrípeta não é uma força em si. Ela é resultante de várias forças quando um objeto está fazendo uma curva. Beleza? Ela é a resultante. Ponto final. Então, não desenhe ela, como eu fiz aqui, como se fosse uma força a mais. Não, ela é resultante. Se eu misturar essas duas, normal e peso, daí sim dá ela. Beleza? Tá, então tem essas duas forças nesse carro aí. E ele não vai subir? Ele está no ponto mais baixo da depressão, lá no fundo do poço. Ele não vai subir? Se ele vai subir, ó, normal é maior que o peso.
Então fica normal menos peso é igual a força resultante. Só é um movimento circular. Força resultante centrípeta então. Beleza? Profe, eu ainda não entendi como que fica normal menos peso ou peso menos normal. Não entendeu ainda? Ó, normal tá para cima, peso tá para baixo. Quem ganhar, o objeto vai para o lado de quem ganhar. Então, normal ganhou, então o objeto vai para cima. Nesse caso aqui, como ele está no ponto mais baixo, ele vai subir, quer dizer que a normal ganha. Se o peso ganhar, ele vai para baixo. Faz sentido? Então essa é a lógica aí que você tem que utilizar. Beleza. Normal menos peso igual a força resultante centrípeta. Normal menos peso é igual a m vezes a aceleração centrípeta. E por aí vai, ó. Daí você vai chegar nessa equação aqui. Vou chegar rapidinho só para você ver como que a gente faz. Normal menos peso é igual a massa vezes v ao quadrado sobre r. Peso é massa vezes gravidade. Vou passar para o outro lado também, fica normal, igual a massa vezes gravidade. Ele estava negativo, passou positivo, né? Daí, mais mv ao quadrado sobre r. Profe, por que você está isolando a normal? Porque 99% das questões ele vai te pedir a normal. Então, n é igual a m vezes g mais v ao quadrado sobre r. Notou a diferença dessa equação para a equação passada? A diferença é só um sinal, né? Então, olha o perigo de você decorar. Você decora isso aí e na hora fica, é um sinal negativo, é um sinal positivo, negativo. E daí você tem 50% de chance de acertar. Se você chegar na equação, é muito mais fácil, muito mais tranquilo. Beleza? Então tá aí o segundo exemplo, muito clássico, muito fácil também. Vamos terceiro? Terceiro exemplo, ó, imagine você que você tem uma... Já deu spoiler aqui, né? Professor... Imagine você que você tem uma bolinha. Essa bolinha tá amarrada num cordão, numa corda, no caso aqui, ó. Corda! Numa corda, aqui. E ela tá fazendo um movimento circular em cima de uma mesa, né? O sentido da trajetória é aqui, ó. E ela tá... Então eu tô com um cordão e a bolinha tá fazendo assim, ó. Só que eu tô fazendo assim em cima da mesa. Sacou? Beleza? Daí você vê todas as forças que estão agindo. Você está em cima da mesa. Ó, tem peso para baixo. Se ele está em cima da mesa, quer dizer que ele está tocando na mesa, normal tá para cima. E tem mais uma força, que é a força de tração aqui, né? Tração. E daí, ó, como ele não está nem subindo nem descendo, normal e peso, caem fora. Sobra quem? Sobra a tração. Logo, a tração será a força resultante centrípeta. Então, tração será massa vezes v ao quadrado sobre r. Tá aqui, ó. Sacou? Precisa decorar isso aí? Não. Tem um padrão. Desenha todas as forças que estão agindo. E daí acha a resultante. Achou a resultante, acabou a questão. Beleza? Vamos lá? Próximo. Globo da Morte. Globo da Morte, galera. Vou começar com uma pergunta para te fazer, que é o seguinte, ó. Globo da Morte todo mundo conhece, né? Talvez você não tenha visto ao vivo, mas você já viu alguma vez na sua vida um vídeo no YouTube, num filme, numa novela, alguma coisa assim. Então o Globo da Morte é aquele globo que fica motos lá dentro e, cara, e a moto vai de cabeça para baixo e fica lá fazendo looping e não cai. Essa é a brincadeira. Tem muita física nessa parada aí. E o negócio é o seguinte, ó, no Globo da Morte. Pergunta. Imagine que eu tenho 2 motoqueiros. Um motoqueiro é uma criança de 10 anos. Ela tem lá seus, sei lá, 40 quilos. E uma moto normalzinha, moto convencional aí de rua. E o outro motoqueiro é um lutador de sumô. Um lutador de sumô. E ele tem lá seus 170 quilos. Meu Deus do céu. Então eu tenho uma criança de 40 quilos e eu tenho um lutador de sumô de 170 quilos. Fechou? Beleza. E daí a pergunta é o seguinte. Qual dos dois terá que fazer a maior velocidade para conseguir fazer o looping no Globo da Morte? Qual dos dois terá que fazer maior velocidade para conseguir fazer o looping no Globo da Morte? O moleque de 40 quilos ou o lutador de 170 quilos? Perguntinha que muita gente erra. Eu errei, pessoal? Vamos ver agora. Vou te falar a resposta já. Antes de falar a resposta, vamos fazer o esquema lá. Desenha as forças, tal, para ver como que funciona, né?
E daí você vai ver que a fórmula, ela vai te falar essa resposta. Sério, pessoal? A fórmula vai falar comigo? Vai. Você vai ver só. Ó, o ponto mais crítico desse globo da morte é quando a moto está lá em cima, não tá? Não é? O ponto mais crítico é quando a moto está no ponto mais alto. Então vamos pegar esse ponto aí. Neste ponto, quais forças estão agindo nessa moto? Está desenhado aqui já. Então tem peso e tem força normal. Apontado para baixo agora porque está no teto, né? Então a força normal está para baixo. Então a resultante vai ser o quê? Resultante vai ser força normal mais peso é igual normal mais peso é igual a força resultante centrípeta. Normal mais peso é igual a massa vezes V ao quadrado sobre R. Até aí tudo bem? Tá me acompanhando? Só que daí vem, ó, a maioria das perguntas que caem no globo da morte, eles caem assim. Com essa forma você já consegue responder tudo, tá? Mas a maioria das perguntas cai assim, ó. Qual que é a velocidade mínima que o motoqueiro tem que fazer para conseguir completar o looping? Então ele tem que fazer lá uma velocidade, sei lá, de 40 km por hora. Mínima. Tem que fazer uma velocidade mínima de 30 km por hora para conseguir completar o looping? Essa é a pergunta. Só que para resolver isso aí, você tem que ter um plim-plim aqui, ó. E a pergunta é o seguinte. Se eu quero a velocidade mínima para ele não cair, quer dizer que nesta velocidade mínima ele está quase, mas muito quase caindo. Mas tipo assim, quase, um fio de cabelo de sapo caindo. Faz sentido? Na velocidade mínima que ele tem que fazer, ele está muito quase caindo. E se ele está muito quase caindo, quer dizer que a normal, ó, essa normal aqui, que é a força que a superfície faz nele, é tão pequena, mas tão pequena, que numa soma ela fica desprezível. Sacou a ideia? Então nessa soma aí, essa normal eu posso cortar fora. Isso quando ele pedir a velocidade mínima para fazer essa moto completar o looping. Beleza? E daí a normal eu posso tirar fora. Professor, não entendi. Ó, normal é a força que você faz na superfície e a superfície retorna essa força de mesma intensidade. Ação e reação, certo? Força que a superfície faz em você, essa é a normal. Beleza. Se você está no ponto mais alto e você está quase caindo, mas quase caindo, você quase não está encostado na superfície. Se você quase não está encostado na superfície, porque eu quero a velocidade mínima, quer dizer que a normal é tão pequena, mas tão pequena, que nessa soma aí não vai fazer diferença nenhuma. Então vamos supor, o peso do cara é 700 newtons. E a normal vale, sei lá, 0,0002 newtons. Faz alguma diferença eu somar 700 newtons com 0,0002? Não faz sentido. Então a normal você pode cortar fora. Cortando a normal fora, ó, fica peso igual a mv quadrado sobre r. M vezes g, que é o peso, né? É igual a m vezes v quadrado sobre r, v mínimo. M com m cai fora. Fica assim, ó, passei o r para lá. Fica v ao quadrado mínimo é igual a r vezes g. E, finalmente, velocidade mínima é igual a raiz de R vezes G. Pessoal, posso decorar isso aí? Não decore, cara. Chegue na fórmula. Não tenha medo de chegar nela. Beleza, ó. Essa é a equação da velocidade mínima. E daí eu te pergunto agora. Quem vai ter que fazer uma velocidade maior para conseguir fazer o looping? O moleque de 40 quilos ou o lutador de sumô de 170 quilos? Olha a equação. Na equação tem massa? Não, né? Tem o raio da trajetória e tem a gravidade de onde eles estão fazendo esse experimento. Não tem massa. Sabe o que quer dizer isso, não ter massa na equação? Quer dizer que não depende da massa. Qualquer massa, se for uma formiguinha, ela vai ter que correr ali na mesma velocidade mínima do que o lutador de sumô para conseguir fazer uma volta neste globo da morte aí. Isso é contra-intuitivo. Eu tenho certeza que isso é contra-intuitivo. A maioria da galera respondeu que seria o lutador de sumô, que é mais intuitivo falar. Então, ó, se é contra-intuição, mentaliza esse negócio aí para você não errar na tua prova. Beleza? Não depende da massa, depende do raio de trajetória e da gravidade. Esse é o exemplo 4 aí, que é um dos que mais caem para você também. Fechou?
Beber uma água aqui. Tudo certo aí? Beleza? Beleza, people. Ó, eu só deixei aqui pra você quando tiver o slide, daí você vai lá e completa o que a gente fez aqui no slide anterior. Ó, pra chegar na equação, só completa o que a gente fez. Beleza? Pra você treinar um pouquinho. Fechou. Fechou. Exemplo 5. Exemplo 5 é de um carro normal fazendo uma curva numa estrada. Então tem coisa mais cotidiana para cair na tua prova do que isso. Um carro fazendo uma curva numa estrada horizontal, tá? Então a estrada não é sobrelevada, é uma estrada horizontal. Ele vai fazer a curva, tipo você, dobrando aí na esquina da tua casa. Fechou? Beleza. Quais forças agem nesse carro? Ah, tem peso para baixo, tem normal para cima. Lembrando, o carro não está voando nem está afundando, então normal é igual ao peso e eles se cortam. E agora tem que ter mais uma força que é para fazer esse carro conseguir fazer a curva, que é a força de atrito. Só que daí vem a força de atrito do carro no chão está apontado para onde? Pergunta. Força de atrito no carro no chão está apontado para onde? Ó, se não tivesse atrito, primeiro, ele não conseguiria fazer a curva. Então ele está lá e ele vai dobrar, ó. Não tem atrito, ele sai pela tangente. Se ele sai pela tangente, é porque a força de atrito, se tiver, ela vai segurar esse carro. Então vai ser uma força contrária a onde ele sairia. Então, ó, se ele for fazer uma curva assim, a força de atrito está sempre voltada para o centro da trajetória. Pneuzinho ele vira de ladinho, força de atrito está voltada para o centro da tua trajetória. Então, ó, normal e peso se anulam e força resultante será justamente a força de atrito. Força resultante será justamente a força de atrito. Beleza? Nesse caso, a força resultante será uma força resultante centrípeta. Então, fica Φ é igual a massa vezes V ao quadrado sobre R. Φ é μ vezes normal, né? Que é igual a M vezes V ao quadrado sobre R. Daí, ó, o que eu posso fazer? Normal não é igual ao peso? Posso, né? Posso trocar? Mi é igual a peso, melhor, mi vezes peso é igual a M vezes V ao quadrado sobre R. Peso não é massa vezes gravidade? Mi vezes massa vezes gravidade é igual a M vezes V ao quadrado sobre R. Massa com massa cai fora, fica, passar esse R para cá, fica V igual a raiz de mi vezes R vezes G. Essa é a velocidade mínima, melhor, velocidade máxima, deixa eu ajeitar aqui, velocidade máxima que um carro pode fazer numa estrada para não derrapar. Então isso aí cai? Cai. Velocidade máxima que um carro pode fazer numa estrada para não derrapar. Depende da massa do carro? Não. Então, numa mesma estrada, um mesmo tipo de pneu, eu tenho carro e tenho um caminhão. Qual que é a velocidade máxima que o carro ou o caminhão tem que fazer para conseguir fazer a curva, não derrapar? Se ele tiver velocidade maior do que essa que você vai calcular, ele vai derrapar. Sacou? Seja carro, seja caminhão, seja moto, seja bicicleta. Não depende da massa. A gente provou isso aqui. Não depende da massa. Isso também é contraintuitivo. Então, cuidado. Beleza? Ficou claro isso aí? Exemplo 5. Para terminar essa aula de agora, vamos para o exercício. Ó, um caminhão transporta em sua carroceria. Um detalhe rapidão. Tenta fazer você sozinho. Depois você volta para ver a resolução. Pode ser? Então vou colocar lá, se dá um pause agora. Beleza? Daí, tenta fazer aí. Um caminhão transporta em sua carroceria uma carga de 2 toneladas. Determine em newtons a intensidade da força normal exercida pela carga sobre o piso da carroceria quando o veículo a 30 metros por segundo passa pelo ponto mais baixo de uma depressão com 300 metros de raio. Só um detalhe, outro tipo de questão que pode cair para você. Muito importante para o cotidiano também. Será que o caminhão aguenta a carga que ele está levando quando passa por uma depressão? Então vê o caminhão na ladeira e quando ele faz assim, ó,
aquela carga faz uma força maior do que estava fazendo no fundo do caminhão. Será que ele aguenta? Quem constrói caminhão tem que pensar nisso aí também, beleza? Que às vezes é uma carga pesadona pra caramba, tipo 2.000 toneladas. Então, ó, se é uma depressão, é mais ou menos assim, né? E daqui tá o caminhão, ó. Nossa, nada a ver esse caminhão aí. Prof, a carga tá aqui, ó. 2.000 toneladas aqui. Beleza? Tá aí. Quais forças agem nesse caminhãozinho aí? Peso. Normal. Quem que vai ganhar? Ó, pelo ponto mais baixo, né? Passou pelo ponto mais baixo, quem que vai ganhar? Normal, né? Então fica normal menos peso. Professor, não entendi. Por quê? Porque ele vai subir, cara. Se ele vai subir, então a normal tem que ser maior que o peso. Então normal menos peso é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Normal menos peso é igual a m vezes v ao quadrado sobre r. Beleza? Normal menos m vezes g é igual a m vezes v ao quadrado sobre r. E ele quer saber a força normal exercida pela carga sobre o piso. Ele quer saber o n, ó. Então vamos lá, vamos calcular. Vamos jogar todos os valores aí, daí a gente calcula. Fica normal menos a massa, 2 toneladas, é 2.000 quilos, né? Então fica 2.000 quilos vezes a gravidade, que é 10, é igual 2.000 quilos vezes a velocidade, que é 30 elevado ao quadrado, sobre o raio, que é 300. Beleza? Vamos fazer essa continha aí? Fica normal menos 20.000 igual 30 ao quadrado dá 900, né? Fica 2.000 vezes 900 sobre 300. Ó, cortei aqui, tcheco aqui. 9 por 3 dá 3, 3 vezes 2.000 dá 6.000. Então fica n menos 20.000 igual a 6.000. Passei o 20.000 para lá, ficou normal igual a 26.000 newtons. Tá aqui, ó, 26.000 newtons. Beleza? Essa é a resposta. Super tranquilo, super fácil. Galera, o que vier na tua frente de trajetória curvilínea aplicada à lei de Newton, meu, é só fazer isso aí. Desenha, por mais tosco que possa parecer o desenho, desenha as forças que estão agindo naquele objeto, acha a resultante que você consegue resolver qualquer questão que vier na tua frente. Beleza? Ficou claro? Valeu, galera. Até a próxima aula. Professor André fica por aqui. Tchau, tchau!